Olá, meus caros, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas. E a aula de hoje, o programa da aula de hoje é esse aqui, ó, plano de aula. Vamos falar sobre a derivada de uma função, né? Quer dizer, a gente já viu a derivada de uma função, agora a gente vai olhar a derivada como função, que a gente já viu também, tá? A gente já trabalhou com esse tipo de coisa, né? Que a derivada de uma função num ponto, ela é um número, né? Ela tem uma representação de uma interpretação geométrica que é o coeficiente angular da reta tangente. Nós já sabemos disso. Mas se esse ponto x0 ele é variável, então você passa a ter uma nova função. Uma função que a cada ponto x dá o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto de abscissa x. Então a gente vai retomar um pouquinho esse ponto só para consolidar esse conceito. Ok? E aí estende naturalmente para derivadas de ordem superior, uma derivada de segunda ordem, derivada de terceira ordem. Nós já vimos, por exemplo, que a derivada de primeira ordem da função posição é uma velocidade. A derivada de segunda ordem é uma aceleração, né? Isso a gente já viu também, mas vamos consolidar isso aqui direitinho. O ponto importante da aula de hoje é esse conceito aqui, ó. A novidade é isso aqui, ó. É a diferencial. Vocês já devem ter percebido que quando, por exemplo, nas listas de exercícios que a gente pede, verifique se uma função é derivável num ponto tal. E aí lá, o outro exercício é verifique se uma certa função é diferenciável no ponto tal. Ok? Isso significa que esses dois adjetivos, derivável e diferenciável, elas são a mesma coisa, são sinônimos, tá? Uma função é diferenciável num ponto, somente se ela é derivável no ponto. Isso para funções de uma variável, que é o que a gente trata no cálculo 1. Depois vocês vão ver que quando for por cálculo 2, em que vocês vão ter funções de mais de uma variável, aí as coisas são um pouquinho diferentes. Tá? Isso no que se refere aos adjetivos, né? Mas o substantivo, quer dizer, a derivada, aí sim, a derivada ela é diferente da diferencial. É um outro conceito. É claro que as coisas estão relacionadas. Mas uma coisa é a derivada, que corresponde a um número, e a outra coisa é uma diferencial, tá? Que é uma função linear que está relacionada com a derivada. Então a gente vai ver isso com calma, tá? Depois a gente vai ver o que a gente chama de aproximações de segunda ordem. Por quê? Porque a diferencial é uma aproximação de primeira ordem. Então todos esses dois conceitos, esse e esse, vão ser detalhados agora na sequência do curso, da aula de hoje. Ok? Então vamos lá. Vamos então retomar a questão da derivada como função. Você vê o seguinte, quando você tem uma função f, digamos que ela esteja definida num subconjunto de R, se ela é derivável nos pontos de um conjunto B, quer dizer, se você tem, f tem derivada em todos os pontos de um subconjunto de A, conjunto B, tá? Então a gente pode definir a função derivada de f. O que é a função derivada de f? É aquela f' que pega os elementos onde faz sentido calcular a derivada e associa o y f' de x. Tá? Se eu fixo esse x, se eu fixo um valor de x igual a 1, f' de 1 é um número, tá? É a imagem dessa função aqui, que tem aquela interpretação geométrica que a gente conhece, coeficiente angular da reta tangente. Se x é o tempo, e você tem uma função f que representa a posição de uma partícula, então a f' de t, em qualquer instante, é a função velocidade instantânea em qualquer instante. Tá? Quando você fica em um determinado instante t, é a velocidade instantânea que o velocímetro aponta. Ok? Então a gente já viu isso, a gente já sabe, mas agora estamos enfatizando que a gente, dado uma certa função f, nos pontos onde ela é derivável, no conjunto B, nos pontos onde ela é derivável, você tem uma nova função, que é a função derivada de f. Então, por exemplo, y igual a seno x é uma função derivável em todos os pontos. Então, a sua função derivada é o cosseno de x. Tá? Ok? Então, está aqui, ó. A função y igual a f de x, igual a seno de x, ela está definida e é derivável em todos os pontos de R. Então, a função derivada é o cosseno de x, para todos os valores de R. Tá? A função derivada do seno é a função cosseno. Ok?
Já, por exemplo, a função módulo, a gente sabe que o gráfico dela é assim, ó, e aqui ela faz um bico. Nesse ponto, a gente já viu lá nas aulas anteriores, nesse ponto ela não é derivável. Então, por exemplo, o domínio dessa função aqui ó, é o conjunto de todos os números reais. Mas essa função não é derivável no zero. Então, a sua derivada está definida em todos os pontos, e vale sempre 1 para x positivo, 1 para x negativo, menos 1 para x negativo, e não está definida no zero. Tá? Então, o domínio dela é R tirando o zero. Então, aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto A da função f, e esse aqui é o conjunto B da função f'. Ok? E assim sucessivamente. Por exemplo, a função heaviside, que a gente... A função heaviside não, essa função aqui, que é o valor positivo de x. Tá? O valor positivo de x é o seguinte, ele é x se o x é positivo, tá aqui, ó. Se o x for negativo, ele é zero. Então o gráfico dela é assim, tá? A gente representa com x com mais i em cima, ok? Então essa função, ela é contínua em todos os pontos, mas ela não é derivável no zero, né? Porque no ponto zero ela não tem derivada, ela faz um ângulo aqui, faz um bico, ó, tá certo? Então a derivada dela, em qualquer desses pontos aqui, ó, como isso aqui já é uma reta, o coeficiente angular é sempre 1, né? 45 graus. Então tá aqui, ó, para x positivo ela é 1, olha aqui o gráfico aqui. E para x negativo a função é nula, é uma reta horizontal, então a derivada é zero. Então o gráfico dela é assim, ó. Essa aqui é a famosa função de heaviside, é 0, 1, tá? 0, 1, 0, 1, 0, 1, liga e desliga, né? Então ela está desligado e, puf, instantaneamente ligou. Então é chamada função de heaviside. Está aqui, ó, heaviside. E ela é a derivada, é a função derivada dessa. O domínio dessa aqui é o conjunto dos números reais, e o domínio dessa aqui é o conjunto dos números reais fora o zero. O zero não existe, porque essa função aqui não é derivável no zero. Tá? Então a função derivada da função valor positivo é a função heaviside. Ok? Essa função heaviside aqui tem importância em equações diferenciais. E ela é muito importante, aparece em fenômenos que são modelados lá na eletricidade, por exemplo, liga e desliga. Ok? Bom, essa aqui é uma funçãozinha esdrúxula, que é o seguinte. Essa função f, ela está definida em todos os pontos de R, então o domínio dela é R, mas ela é assim, ó. Para os números racionais, que a gente já viu lá atrás, que é um conjunto denso, né, ele é cheio de números racionais aqui, ela vale x2, seria os pontos da parábola em que a abscissa é um número racional. Se os elementos aqui que você pegou aqui são irracionais, né, não são racionais, então ela é zero. Então o gráfico dela é assim, ó. Então, esta função aqui está definida em todos os valores reais, a sua derivada só está definida nesse ponto. Isso é um exercício lá da apostila, aquela apostila que está como apostila de exercícios opcional para vocês, se quiserem fazer. Então, o exercício é para provar que essa função aqui, definida desse jeito, ela só é derivável no zero. Então, é uma função que o domínio dela só tem um ponto, é só a origem. Tá? Muito bem, não se preocupe com isso aqui não, porque isso aqui é um exemplo matemático, né? Não tem aplicação nenhuma isso aqui. Tá? Mas é para mostrar que matematicamente você pode ter uma função que é definida em todos os números reais, mas que só é derivável num ponto. Tá? E a função derivada dela só está definida num ponto. Bom, então uma vez que a gente entendeu o que são as funções derivadas de primeira ordem, então a gente passa agora a olhar como as funções derivadas de segunda, terceira ordem de uma dada função. Então, por exemplo, uma aplicação daqui, ó. Se uma partícula se desloca em linha reta de um ponto A para um ponto B, percorrendo uma distância L metros, né? Daqui até aqui, L metros, em T segundos, a gente viu, né, que a sua velocidade média é dada pela razão, a taxa, né? Comprimento dividido pelo tempo de percurso, né? A distância percorrida dividido pelo tempo de percurso, em metros por segundo, por exemplo. Então, se essa distância aqui é L, e levou T segundos para se deslocar daqui até aqui, a velocidade média é L sobre T metros por segundo. Ok? Muito bem. Aí nós vimos o seguinte. Se eu pegar, em vez de o T
tempo inicial aqui, o tempo final aqui. Se eu pegar tempos intermediários, né, um certo instante t0 aqui e no instante t1 aqui. Então, esse coeficiente aqui, ó, a velocidade no instante t1 menos a velocidade no instante t2, dividido por t1 menos t2, dá a aceleração média nesse trecho que vem, digamos, daqui até aqui. A gente já viu isso no aula anterior também, tá? Então, em metros por segundo ao quadrado, porque isso aqui, essa grandeza aqui é velocidade, então é metros por segundo. E essa grandeza aqui é tempo, segundos. Metros por segundo vai dar metros por segundo ao quadrado. Não é isso que a gente faz assim em física? Pois é. Então, a aceleração, ela é o limite dessa razão incremental das velocidades. E isso aqui é, por definição, a derivada da velocidade no instante t0, não é isso? Então, nós sabemos que a velocidade no instante t é a derivada da posição. Então, o que a gente conclui? Que a aceleração num certo instante t0 é o limite da derivada, da razão incremental das derivadas, ou seja, é a derivada segunda da posição. Então, a aceleração instantânea em t0 é a derivada de segunda ordem da função posição no instante t0. Então, a derivada da primeira é a velocidade, a derivada de segunda ordem da função posição é a aceleração. Ok? E assim você pode passar para as derivadas de ordem superior. Então, por exemplo, com a notação de Leibniz, se y é uma função de x, dy de x é a função derivada da f no ponto x. d2y dx2 é a função derivada segunda na variável x. Certo? Então, a gente pode representar a função derivada de segunda ordem, f duas linhas, ou d2y dx2. A função derivada de primeira ordem, da função f de x, a gente pode representar também por dy dx. É a mesma coisa, tá? Só uma questão de notação. E aí podemos fazer isso repetidamente. Por exemplo, a derivada de terceira ordem é o d3y dx3. Tá? Que aí pode botar 3 linhas, mas a partir de 3 já não dá para botar 4 linhas, 5 linhas. Então a gente escreve assim, ó. A derivada de ordem n é a f, bota entre parênteses aqui um n. Esse entre parênteses significa que tem n linhas assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tudo tracinho. Não vai botar 50 tracinhos, né? Bota um número ali entre parênteses. Então essa notação aqui representa a função derivada de f de ordem n. Essa aqui é a função derivada de f de ordem 3, de ordem 2 e de ordem 1. Ok? Notação, né? Então, por exemplo, se eu pegar a função e elevado a x, então aqui você vê que tem uma composta, né? É a exponencial composta com αx. Então, a derivada disso aqui pela regra da cadeia é a derivada de e elevada a ax, é ela mesma, vezes a derivada de ax, que é o alfa, o número alfa. Tá? X é variável aqui, ó. X está indicando a variável aqui. Significa que alfa é uma constante, um número. Tá? Então, a derivada primeira é, pela regra da cadeia, isso aqui. Se eu quiser calcular a derivada segunda disso, eu vou calcular a derivada disso. Então, a derivada disso é a derivada segunda. Então, de novo, tenho alfa e vou derivar de novo a mesma função. Então, vai ficar e elevado a αx, ela mesma, vezes a derivada de αx, que é alfa. Então, vai ficar um alfa 2. E assim sucessivamente, ó, alfa 3. Lá na enésima posição, a derivada de ordem n dessa função é a função, um número alfa elevado a n e ela mesma. Tá? Por exemplo, se aqui fosse seno, função seno, a derivada da primeira é cosseno. A derivada segunda da y, que é a derivada do cosseno, é menos seno. Tá? Depois, de novo, você vai derivar menos seno, vai dar menos cosseno. Depois você vai derivar menos cosseno, vai dar seno. Aí vai ficar sempre assim, seno, cosseno, menos cosseno, seno, cosseno, né? Porque ela fica periódica. Né? Aqui não, aqui esse fator vai aumentando. Então, a fórmula da derivada, segunda, terceira e de ordem n, a gente diz, né, de ordem superior, depende da função, depende do jeitão dela. Ok? Muito bem, então olha só, o que a gente viu? A gente está, na realidade, só consolidando coisas que nós já vimos. Faz calcular derivadas de funções, aí você calcula a derivada da derivada, você tem a derivada segunda, a derivada da derivada terceira. Nas aplicações da física, normalmente aparece a derivada de segunda ordem. Por quê? Porque se for
uma dinâmica, né? Se a função que você está representando ela está relacionada com a dinâmica de um movimento, então a derivada da primeira representa a velocidade e a derivada da segunda representa a aceleração. E a segunda lei de Newton é massa vezes a aceleração é igual à soma das forças que atuam. Tá? Então, a aceleração é a derivada da segunda. Então, normalmente, nas equações da física que representam movimentos, dinâmica, você tem essas equações que envolvem só a derivada de segunda ordem, no máximo. Tá? Da posição, derivada da segunda ordem da posição. Se o fenômeno é relacionado com velocidade, então a aceleração é a derivada da velocidade. Então é uma equação que envolve só a derivada de primeira ordem. Bom, mas em geometria aparecem coisas dependendo da derivada de terceira ordem. Por exemplo, você tem, por exemplo, uma curva, né? A curva, você tem o raio de uma curva pode ser muito dobrada assim ou menos dobrada, tá? Então está ligado o fato dela ser pouco dobrada lembra uma circunferência com um raio muito grande, tá? E o fato dela ser muito dobrada, assim, fazer uma coisa bem dobrada assim, essa curva bem dobrada tem a ver com um círculo pequenininho de raio menor. Então a curvatura é uma coisa que diz o quanto a curva está longe de uma reta, tá certo? Reta tem curvatura zero, não curva. Se ela estiver muito encurvada, você tem uma grande curvatura, tá certo? Então, a gente, para poder representar ou medir o quanto uma curva está encurvada, a gente fala de raio de curvatura. E aí o raio de curvatura envolve a derivada de terceira ordem, tá? Muito bem. Então, em coisas de geometria, aparecem aplicações onde envolve a derivada de terceira ordem. Bom, mas em matemática você pode ter coisas com derivadas de ordem maior, derivadas de ordem 4, 5, etc. Tá? Inclusive na representação de funções, como a gente vai ver mais adiante, você pode ter, para representar a função e calcular valores aproximados, você pode ter derivadas de ordem bem maior do que 3, 4. Certo? Então vamos lá. O que é a diferencial? Vamos lá. A diferencial é uma função, tá? Especial. Como é que ela é? Vamos lá. Por exemplo, se você tem uma função f definida num conjunto A, que é derivável no ponto x0, então vamos fazer o seguinte. Se eu pegar esse ponto x0 e der a ele um acréscimo, né, x0 somado com um número positivo ou somado com um número negativo, ou seja, diminuído, né? Então, a gente vai ver o seguinte, que esse valor aqui, ó, pode ser decomposto em 3 partes. A gente vai fazer uma figurinha para entender. O valor da f num ponto x0 acrescido de um certo acréscimo é o valor da função no ponto x0. Depois vai aparecer a f' de x0 vezes o Δx. Isso aqui tem a ver com a reta tangente, lembra? f de x0, f' de x0. O x menos x0 é o acréscimo. Então isso aqui é a parte da reta tangente. E tem, se a função não for linha reta, aparece um acréscimo aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar essa curva cor de sei lá, isso aqui, ó. Essa curva aqui meio dourada aqui, né? Esse é o ponto x0, ok? Esse é o ponto x0. Aqui as coisas coincidem, né? A reta tangente coincide com o valor da função nesse ponto aqui. É o mesmo valor aqui, ó. Isso aqui é o f de x0, esse ponto aqui, ó. F de x0. Aí eu dou um acréscimo. Eu peguei o x0 e somei um acréscimo. Caiu aqui, por exemplo. Esse valor aqui, ó, esse aqui, ó, é o f de x0 mais Δx, tá certo? Eu peguei o número x0 mais Δx, apliquei na função, caiu aqui, ó, esse é o y, é esse valor, tá? Agora, essa altura aqui eu posso decompor em 3 partes. Eu posso decompor esse pedaço, esse tamanho aqui, ó, que é o f de x0, mas esse pedaço aqui, ó, que é o cateto desse triângulo aqui, ó, tá? Olha o triângulo aqui da reta tangente. Esse pedacinho aqui, tá? Ele é o cateto oposto ao ângulo. Então, o cateto tangente desse ângulo aqui é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Esse cateto aqui é m, coeficiente angular, vezes esse valor, não é isso? Porque a tangente desse ângulo é esse dividido por isso. Então, esse pedacinho aqui é a tangente desse ângulo, ou seja, a derivada,
vezes o acréscimo que você deu aqui, ó. Do x0 você passou para o x0, então esse acréscimo aqui é ΔX. Ainda sobra um pedacinho aqui, ó. Tá certo? Então, para poder ter o valor exato, você precisa somar um acréscimo, que depende da posição e depende do ΔX. Como esse x0 está fixo, e a variável agora aqui é o acréscimo que você deu, então, o que acontece? Se você quiser o valor exato de f de ΔX, você pode decompor em o ponto da função nesse ponto aqui, mais a parte que aparece o erro, o acréscimo multiplicado pela inclinação da reta tangente, e mais um errinho, chamei de epsilon. Epsilon, que depende do acréscimo. Para o x0 fixo, só depende do acréscimo. Ok? Isso aqui, então essa é uma decomposição possível, né? Muito bem. O que a gente chama de diferencial? Então tá aqui, ó. Essa fórmula eu vou repetir ela aqui, ó. Tá? Se eu chamar esse cara, isso menos isso, se eu chamar de isso menos isso, de ΔY, é o acréscimo de tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o f de x0, e isso aqui é o f de x0 mais ΔX. Então, essa distância toda daqui até aqui, ó, é o ΔY. Para esse ΔX daqui até aqui, eu tenho um ΔY que é daqui até aqui. Então, eu escrevi isso aqui, ó. Tá? ΔY é o valor final menos o valor inicial, né? O x0 com acréscimo e depois sem o acréscimo. Pelo que a gente viu, isto aqui, ó, passando esse cara para o lado de cá, vai sobrar isso, né? Então, o ΔY, o acréscimo na variável y, a partir do acréscimo na variável x, se decompõe em duas partes. Isso e isso. Ou seja, vai ser esse pedacinho aqui mais esse pedacinho aqui. Tá certo? Tá? Então, estamos interpretando. Muito bem. O que você pode imaginar? A gente pode imaginar o seguinte: se esse ΔX é bem pequenininho, isso aqui a gente pode jogar fora. Pode, se quiser, pode. Isso aqui é uma igualdade, mas você pode desprezar isso. Se isso for pequenininho, e a gente vai ver que para a função derivável isso aqui fica menor ainda do que isso, isto tudo aqui fica menor igual que isso, tá? Então a gente pode jogar fora. Então aqui, ó. O ΔY, se eu dividir pelo ΔX, vai ficar assim, ó. Tá? Mais esse acréscimo dividido pelo ΔX. Quando eu faço o ΔX tender para zero, isso aqui, o limite disso aqui quando o ΔX tende para zero, é isto menos isto dividido por ΔX, a gente sabe que é a derivada, tá certo? Então, quando eu faço o ΔX tender para zero, isso aqui vai para zero. Isso significa o seguinte, que o acréscimo que está aqui, isso vai para zero, isso vai para zero, isso aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Mas vai para zero porque eu sei que essa diferença aqui, no limite, é igual a isso. Isso significa o seguinte, que esse valor aqui, ó, fica cada vez menor, mas quanto menor o ΔX, menor ainda esse acréscimo aqui. A figura ilustra, né? Olha aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, é menor do que esse. Quando eu tiver aqui, ó, esse pedacinho aqui, olha o que falta para acrescentar lá. Quase nada, tá vendo? Então, à medida que o ΔX vai decrescendo, essa diferença aqui vai ficando cada vez menor. Aqui, por exemplo, ainda é visível a diferença aqui, ó. Já aqui quase que não é mais, ali, ó, nesse ponto aqui. Quando estiver aqui pertinho, então, como o gráfico da função se confunde com a reta tangente, você tem um acréscimo ΔX pequenininho e o acréscimo ΔY é quase nada. Isso significa o seguinte, que eu poderia eventualmente, se eu quiser um valor aproximado razoável, para o ΔX pequeno, eu jogo fora isso aqui, tá? Então, o que a gente tem? Ó? Por causa disso, né? Por causa de que, mesmo isso tendendo para zero, esse resultado aqui é zero, significa que o numerador vai para zero mais rápido do que o denominador. Ok? Então, por causa desse limite aqui, ó, né, a gente costuma dizer que esse erro ele é da O pequeno. Os engenheiros aqui gostam disso, os físicos também, né? Você diz o seguinte, que se uma função é derivável, então essa decomposição aqui, ó, tem o valor da função no ponto, o acréscimo linearizado, né, porque é o coeficiente angular vezes o ΔX, e um erro da ordem O pequeno. E esse O pequeno significa isso. Só uma anotação, tá? Já que isso aqui fica muito menor, esse valor aqui fica muito menor do que esse, você poderia desprezar isso e ter uma boa aproximação para esse valor aqui. Tá certo? Então, ó, isso é igual a isso. Mas eu posso jogar fora isso, se for muito pequeno,
esse símbolo aqui, que é muito menor que 1, que significa que é muito pequeno, tá? É a mesma maneira de escrever isso. Então, você pode dizer que o ΔY é aproximadamente somente o valor da f' de x0 vezes o Δx, desprezando esse termo. É uma boa aproximação. É o que a gente diz uma primeira aproximação, uma aproximação linear. Ok? Isso aqui é um conceito fundamental, gente. Então, olha o que a gente fez. Na realidade, eu tenho x0 e tenho, que é um número fixo, e tenho um Δx pequenininho. Tá? Isso me dá, com esse valor aqui, você tem um valor dos acréscimos na variável y. Tá? Então, para acréscimos na variável x, eu obtenho acréscimos na variável y, que posso interpretar como se fosse uma função com uma... Isso aqui é um número, então isso aqui é uma função nesses novos acréscimos. É como se você estivesse mudando a escala. Por exemplo, x está medido em metros. Δx podia ser milímetros. Então aqui, ó, você deixando o x fixo e olhando como função dos acréscimos, é como se você estivesse fazendo agora, para calcular esse valor de uma forma aproximada, você estivesse usando uma função agora numa escala de milímetros. Ok? Porque o x0 está em metros e você tem um pequeno acréscimo. E é sempre uma boa aproximação. Tá? Muito bem. Então, seria isso aqui, ó. F de x0 mais Δx menos f de x0, que está fixo, é isso aqui. Então, se você passa esse Δx para o outro lado, você tem essa aproximação aqui, ó, tá? Desprezando aquele erro. Ok? Olha a interpretação disso para, por exemplo... Bom, deixa eu completar aqui então, né? Então você tem, isso aqui é uma igualdade mesmo, mas normalmente isso aqui é difícil de calcular. Isso aqui a gente calcula a derivada, isso aqui é um acréscimo dado, né? E você gostaria de ter esse valor. Bom, eu posso dizer que esse valor é igual a esse, desprezando isso aqui. Então, é aproximadamente igual a isso, ó, tá? Muito bem. Então, esta função aqui, ó, que pega esse número específico, né? A derivada da f no ponto x0. E você pega a variável x. Eu botei x aqui, mas normalmente sempre se trabalha com Δx. E o resultado correspondente como sendo ΔY. É isso aqui, né? Então, essa nova função aqui, que para cada x multiplica esse coeficiente, é uma equação de uma reta, né? Com um coeficiente angular m aqui, ó. Uma reta que passa pela origem, né? Passa pelo ponto 0, 0. Ela é chamada a função diferencial da f. Então, olha só. A derivada da função num ponto, ela nos permite construir uma nova função, que é a chamada diferencial da f, que é uma função linear, é simplesmente um número vezes x. Ok? Mas ela permite dar valores aproximados para os acréscimos reais aqui, ó, que a gente desprezou aquele O, né? Então, por exemplo, se você... Isso aqui seria um igual, né? Isso aqui seria f de x... Esse ΔY é essa diferença. Mas essa diferença pode ser calculada aproximadamente por esse valor, jogando fora aquele epsilon. Ok? Então, a gente costuma dizer o seguinte, que quando joga fora o y, esse Δx aqui, a gente pode representar por dx, é um acréscimozinho bem pequenininho, aqui medido em metros e aqui medido em milímetros, por exemplo. O dx vai ser 1 milímetro e o dy vai ser o correspondente valor desse milímetro multiplicado pela f, tá certo? Isso vai ser a diferencial. Então, a gente costuma representar assim, ó. Olha a analogia que você tem. Dx, nessa formulação aqui, ó, nessa notação aqui, a gente tem a seguinte coisa. F' de x0, no ponto x0, é uma derivada da função f no ponto x0. É um número, constante m, tá? Dx vai ser uma nova escala, uma nova variável, numa escala muito menor do que da escala de x. Se x está sendo medido em metros, então o dx poderia estar sendo definido em milímetros ou em nanômetros, né? Coisas muito pequenas. E aí você pode, essa aproximação aqui, pode ser interpretada como uma igualdade. Sempre tem um errinho, mas esse errinho é desprezível, tá? E aqui também, então a unidade aqui vai ser a mesma unidade daqui, tá? Por exemplo, se x0 é um tempo medido em horas, o dx vai ser uns acréscimos medidos em segundos. Então, 1 hora mais 1 segundo, então você calcula, se você quiser o valor aproximado, né?
o valor da função velocidade, por exemplo, naquele instante, multiplicado por um acréscimo em segundos. Tá? São escalas diferentes. Essa aqui é a ideia da diferencial. Tá? Então, a diferencial é uma função linear, né? Linear porque ela é y, uma constante vezes x, só isso. Tá? É uma função linear. Mas, normalmente, as variáveis que a gente escreve agora, em vez de x, a gente escreve dx, para lembrar que aqui são tomados valores numa escala muito menor. Tá certo? Isso é diferencial. Agora, olha só. Nesse caso aqui, dx é um número pequenininho em relação à medida de x. Esse número você pode jogar para cá. Então, ficaria dy dx igual ao valor da função. Só que esse dy dx, quando você joga para cá, é um ΔY sobre ΔX muito pequenininho, né? Aproximadamente a derivada mesmo. Então, a notação de Leibniz permite fazer um jogo algébrico que é uma coisa que é dy, uma função linear, quando você passa o dx para cá, passa a ser uma derivada. Né? O dy dx representa a derivada. Então, levando em consideração que não são exatamente as mesmas coisas, mas algebricamente funciona como se fossem. Ok? A gente vai ver a aplicação e isso vai ficar claro. Olha só toda essa história que eu estou contando para vocês pode ser resumida agora num exemplinho bem trivial que todo mundo entende. Por exemplo, olha só. A minha função é essa aqui. Tá? E eu posso representar isso como x ao quadrado como sendo a área de um quadrado de lado x. Né? Porque, por exemplo, essa parte mais clara aqui, ó, vamos supor que isso aqui é x0. Essa distância aqui, ó, daqui até aqui, x0. Então, a área desse quadrado mais claro aqui, ó, é x0 vezes x0. É o x0 ao quadrado. Ok? Então, é a área do quadrado mais claro. Agora, suponha que eu peguei o x0 que está aqui e dei um acréscimo nele. Tá? Dei um acréscimo nele. Aí eu fiquei com um quadrado maior agora, que é esse grandão aqui. Ó. Esse quadrado grandão, eu posso calcular a área dele direto assim. Ó. Isso, né? Pego o número x0, acréscimo, eleva ao quadrado. Certo? Então, vai ter a área do quadradão. Mas eu posso pensar nessa área somando como? Somando a área pequena, original, que é essa aqui, isso vezes isso, mais 2 vezes a área desse retângulozinho aqui, ó. Qual é a área desse retângulozinho aqui? É o x0 que está aqui, ó, x0 que está aqui, vezes o ΔX, que é o acréscimo que eu dei, ó. x0 vezes ΔX é a área desse retângulo. Mas tem dois, tem esse e tem esse. Então, é 2 vezes x0 ΔX, tá certo? Sobrou esse quadradinho vermelhinho aqui, que é o quê? Que é o ΔX daqui vezes o ΔX daqui, o ΔX ao quadrado. Isso aqui é o erro epsilon, que aparecia naquele gráfico da função que a gente fez aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse erro aqui, ó. Isso, que corresponde àquele tamanhozinho ali. Esse erro aqui olhando graficamente, e aqui olhando como área de quadrados. Isso aqui é o erro que eu cometo. Então, quando eu quiser fazer uma aproximação linear, ou seja, que não tenha potências, aqui tem uma potência quadrática do acréscimo. Se eu quiser uma coisa sem potências, jogar fora isso aqui, eu estaria fazendo isso. Ó. E aqui tem um valor, isso aqui é exatamente igual a isso. Mas se eu quiser uma aproximação razoável para a área do quadrado, joga fora isso aqui, olha, eu estou pegando só isso, estou desprezando esse pedacinho. Se o ΔX é muito pequenininho, isso aqui posso jogar fora. Essa figura aqui tem uma área muito próxima da área original. Por quê? Porque eu só perdi esse pedacinho aqui. Eu joguei fora esse negócio aqui. Quando eu estou fazendo assim, eu estou calculando o valor exato da função com acréscimo. Quando eu faço isso, eu estou olhando para o valor da função do ponto x0, né? Mais a derivada de x2 no ponto x0, é 2x0, multiplicado pelo acréscimo. Então, eu estou calculando agora essa área mais 2 vezes essa área aqui. Ó, tá? E desprezei um pedacinho que estava lá. Então, eu estou fazendo uma aproximação linear. Por quê? Porque em relação aos... x0 está fixo, não varia mais. Tá? É um número que eu peguei. O acréscimo está dado aqui. O que está variando agora é isso aqui. Então, essa parte aqui é uma aproximação com potência 1 dos acréscimos. É uma coisa linear do acréscimo, tá? Potência 1 é linear, que a gente chama de linear, tá? Então, isso aqui é diferencial.
Esse negócio aqui é diferencial. É o f' de x vezes x0. É o f' de x, né, que é o 2x0, vezes o acréscimo da variável x. Tá? Isso aqui mede aproximadamente esse menos esse. É o ΔY. Isso menos isso é o ΔY. Tá certo? Muito bem, então isso aqui essa parte aqui é diferencial. Tá? E um erro quadrático, né? Porque se potências de 2 que eu joguei fora para desprezar, para fazer uma aproximação razoável. Então, por exemplo, você quer ver uma aplicação importante. Antes de fazer essa aplicação, eu vou chamar a atenção o seguinte. Isso que a gente está fazendo aqui, a importância de interpretar isso como função dos acréscimos, não é para essas aplicações que a gente vai fazer agora, não. É para coisas muito mais sofisticadas, típicas da engenharia. Por exemplo, tem uma coisa? Por exemplo, você constrói uma ponte. Vamos pegar um caso da engenharia civil. Né? Você faz uma ponte. Aí montou a ponte. Você tem que tomar cuidado, tem que levar em consideração que os carros, quando passam na ponte, ela vibra, né? Então você tem que fazer a estrutura calculada de modo que as vibrações não ultrapassem um certo nível, porque não ela quebra. Tá? Então tem que fazer tudo, a estrutura tem que ser calculada para que os carros que vão passar ali, elas possam oscilar lá dentro do limite da elasticidade do material da ponte. Muito bem. Só que quando você vai fazer isso no computador, essas equações podem ser muito complicadas. Mas como você espera que os movimentos sejam muito pequenininhos, você faz uma aproximação naquela equação complicada, transformando ela numa parte linear. Ou seja, você, em vez de pegar a equação complicada, que tem termos quadráticos, etc., você lineariza a equação para poder fazer os cálculos de uma maneira mais fácil. Já levando em consideração que, pela estrutura que você fez, você vai ter pequenas deformações. As pequenas deformações reais podem ser desprezadas, os acréscimos, e olhar só a parte linear dessa coisa. Tá? Então, isso vai ser muito, 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 muito importante para as coisas complicadas que vocês vão fazer lá no profissional. Mas o conceito é esse. O conceito é, se você quiser fazer uma aproximação linear de alguma coisa, você joga fora o termo quadrático ou outros de potência maior e fica só com a parte linear no x. Se ΔX é pequenininho, ΔX² é menor ainda. Por exemplo, se isso aqui fosse 0,1, o quadrado disso é 0,01. O cúbico disso é 0,0001. Tá certo? Então você pode desprezar esses termos. Tá? Porque você tá... Então, por exemplo, aqui vai ter um exemplo fácil de a gente entender. Olha só. Vamos supor que a gente queira calcular a raiz quadrada de 4,05. Alguém podia dizer, 0,5 é pequenininho. Eu jogo fora e digo que isso aqui é 2. Pronto. É uma primeira aproximação, uma aproximação de ordem 0. Você simplesmente jogou fora esse termo aqui. Mas a gente pode ser um pouquinho mais inteligente. A gente pode fazer o seguinte, olha, eu vou tentar levar em consideração esse 0,5 aqui, mas não quero complicar demais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para essa função aqui, raiz de x, porque tem uma raiz aqui, ó. Vou olhar para a parte inteira aqui, que é o 4, tá certo? E vou olhar esse 4 como somado num acréscimo, que é o 0,05, certo? Então, olha só, tem uma função, tenho a parte inteira dela aqui, que é 4, e tem um acréscimo que está transformando aqui. 4 mais 0,05 é esse número que está aqui dentro. Muito bem. Então, se eu quiser usar a diferencial, eu vou pegar o valor da função no ponto 4, depois vou calcular a derivada da função no ponto 4 multiplicado pelo ΔX, depois eu vou desprezar isso. Vou fazer só essa parte, vou jogar fora a parte mais complicada. Ok? Então, fica assim, ó. A função no ponto 4,05 é isso aqui, ó, raiz quadrada desse número. Só que eu posso ter uma boa aproximação escrevendo que isto aqui é o f de 4, que é 2, que é a parte bruta que você fez antes, ó, jogou fora isso aqui, dava raiz 4 é igual a 2, então isso aqui é 2. Só que eu posso melhorar essa aproximação pegando a derivada dessa função no ponto 4 e multiplicando pelo acréscimo que foi dado. Então eu vou ganhar uma informação maior aqui. Tá? Então isso aqui é o quê? Isso aqui é aproximadamente, é uma aproximação, tá? De f de 4 é 2
a derivada de a raiz de x, é x elevado a meio, né? Dá meio de x elevado a menos meio, ou seja, meio é 1 sobre 2 raiz de x. Então fica 1 sobre 2 raiz de 4 vezes o acréscimo. Ora, raiz de 4 é 2, então isso aqui é 1 quarto. É 2 mais 1 quarto, né? 1 quarto, que é 0,25, vezes 0,05. Pronto, aí eu tenho um valor aqui, ó. Em vez de simplesmente jogar fora isso e dizer que raiz quadrada de 4,05 é 2, eu estou ganhando um pouco mais, ó. Estou ganhando 0,1. Estou desprezando um outro valor, que seria os acréscimos de ordem ΔX ao quadrado que a gente jogou fora. Tá? Isso aqui me dá uma aproximação boa. Então, por exemplo, você pode ver na maquininha, né? Se você calcular, deixa eu ver se eu botei aqui. Ó. Se eu botar na calculadora mesmo, eu vou ter que a calculadora me dá um valor aproximado com melhor aproximação, porque tem 2, 0,12, olha aqui, 0,12 continua. Só que depois, o valor mais próximo ainda é 4,611, e aqui eu transformei para 5. Mas olha só, o erro está na quarta casa decimal. Tá? Se eu tivesse acrescentado a parte que tem quadrática, aí eu provavelmente ia errar aqui, ó, nesse ponto aqui. Né? Porque 0, 1, 2, 4, 5, 6 provavelmente eu erraria ou aqui, que teria começado a dar erro. Tá? A maquininha faz um processo mais sofisticado que a gente vai aprender, vocês vão aprender depois, para calcular esses valores aqui. Ó. Mas é truncado, né? De qualquer maneira, a maquininha truncou aqui. Como isso aqui é um número irracional, ele não tem fim. A decomposição decimal dele vai infinito. Mas a gente trabalha com o valor aqui. Ó. Quantas casas decimais tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é o usual que a gente faz numa aproximação normal de computador. Se você quiser uma precisão absoluta, né? uma precisão dobrada, é 16 casas decimais. Né? Normalmente para por aí. Ok? Então, eu estou usando a diferencial para ter um valor razoável do número raiz quadrada de 4,05. Muito melhor do que simplesmente dizer que é 2. Jogar fora tudo isso aqui. Ó. Jogar fora isso significa jogar fora essa parte que está aqui. Ó. Jogar fora esse erro que está aqui. Melhorei a aproximação, né? Porque é 2 mais alguma coisinha. Então, isso aqui a gente diz que é uma aproximação linear, uma aproximação de primeira ordem desse valor aqui. Tá? Esse aqui provavelmente é o de ordem 2, 3, 4, não sei. A maquininha eu não sei o que ela faz. Tá? Mas, entendeu? Então, é uma primeira aproximação, digamos, uma primeira aplicação da diferencial. Observa que a diferencial agora, a variável é o ΔX. É isso aqui que eu estou... Porque o 2 está fixo. Eu quero calcular um valor por esse erro que está aqui, ó, a partir do acréscimo dado aqui. Desprezando as partes que vêm em seguida. Né? Então, se você quiser olhar graficamente, o que eu fiz foi isso aqui. Ó. Naquela função, o que eu fiz? Eu peguei isso, que era o 2, mais isso aqui, ó, que é aquele 0,01, não sei o que. Desprezei essa partezinha aqui, ó, que seria esse erro. Desprezei isso. Então, peguei só a parte daqui até aqui. Se o ΔX é grande, eu estou cometendo um erro grande. Mas se o ΔX é pequenininho, o erro é ínfimo. Tá certo? Realmente, 0,05 é muito menor. 0,05, né? Isso aqui é muito menor que 4. É muito, né? Quantas vezes eu preciso multiplicar isso para dar isso? Uma quantidade grande de vezes, não é isso? Então, isso aqui é muito menor que esse. Então, isso me dá uma boa aproximação. Tá? Esse valor aqui é uma boa aproximação dessa raiz quadrada aqui. Certo? Muito bem. Por exemplo, ó, normalmente, se você tirando 45 graus, 30 graus, 60 graus, 90 graus, tirando esses valores, que a gente sabe de cor, do seno, né? O seno de 0 é 0, o seno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 é meio, ao contrário, né? O seno de 30 que é meio. Enfim, tirando esses valores que a gente sabe de cor, os outros a gente não sabe.
ou tem que botar no computador para calcular. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o seno de 46 graus, tá? 46 graus é o quê? É o 45 graus mais 1. Né? Seno de 46 graus mais 1. Então, eu vou usar a aproximação pela diferencial. Tá? Então, 46 graus seria o 45 mais 1, mas lembra, quando eu for usar derivadas, eu vou derivar isso aqui, né? Porque eu preciso calcular a f' no ponto correspondente a 45 graus, eu tenho que usar radianos, senão vai dar errado, tá? Eu tenho que transformar tudo para radianos. Então, 45 graus é π sobre 4. Então, eu estou olhando f de π sobre 4 mais... Aí tem que ver o que representa 1 grau. 1 grau é π sobre 180. Né? Porque π é 180 graus. Corresponde a 180 graus. Então, π sobre 180 é 1 grau. Então, o que eu quero calcular é o seno de π sobre 4 mais π sobre 180, que corresponde a 46 graus. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer? O seno de 46 graus vai ser o seno de 45, né, que é π sobre 4, mais a derivada do seno, que é o cosseno, no ponto π sobre 4, multiplicado pelo acréscimo. Mas eu tenho que fazer isso com radianos, porque não faz sentido calcular a derivada de x para x graus. Isso não faz sentido, tá? Quer dizer, dá um número completamente diferente, não tem nada a ver. Então, isso aqui é π sobre 4 mais π sobre 180. Mas corresponde a 46 graus. Então, é o valor da função no ponto 45, que a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2, mais o cosseno de 45, que também é com a raiz de 2 sobre 2, aí, mas agora tem que multiplicar pelo acréscimo em radianos, que é π sobre 180. Então, como é que fica? Ó? Raiz de 2 sobre 2, que é isso, mais raiz de 2 sobre 2, que é isso, vezes π sobre 180. Faça a conta, esse número é esse, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 eu sei que é 1,4142, né? Por exemplo. A metade é 0,7071. De novo, esse cara aqui, vezes, agora eu pego o π, que é 3,1415, e divido por 180. Aí vai dar isso, 0,0175. Faço essa multiplicação, eu tenho esse valor aqui. Então, o seno de 46 graus, esse é o seno de 45. Ó, esse é o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Aproximadamente, né? Eu devia ter colocado aqui, ó, aproximadamente. Tá? Porque não é um número irracional. Tá? Isso aqui é um número racional. Aproximadamente, esse é o seno de 45 e esse é o seno de 46. Aproximadamente, tá? Porque eu estou jogando fora termos de ordem maior, né? Que isso tem a ver com aquele ΔX, isso aqui é o quadrado, que teria a ver com isso aqui é o quadrado. A gente vai voltar sobre isso. Certo? Muito bem. Então, isso é uma parte da questão da derivada. A diferencial. Quer dizer, a diferencial é uma função linear nos acréscimos que serve para um monte de outras coisas, mas em particular para calcular valores com aproximação melhor de certas das funções. Bom, e o que seria aproximações de segunda ordem? Então, a diferencial permite calcular aproximações de primeira ordem. Na realidade, eu estou usando a reta tangente. Se você olhar bem, em vez de subir no gráfico aqui, eu estou usando o valor pela reta tangente. Tá? Estou calculando no acréscimo da reta tangente. Bom, e o que seria então aproximações de segunda ordem? Seria o seguinte, olha. Se quisermos uma melhor aproximação para o valor da função no x0 mais um acréscimo, será que em vez de trabalhar com reta tangente, eu poderia trabalhar com uma parábola tangente? Será que isso faz sentido? Será que isso é certo? Posso pensar assim? Então vamos lá. Seria essa uma boa ideia? Se for o caso, o que seria a boa parábola, né? Para chamar de parábola tangente. Ok? Porque a parábola é uma curva. Reta tangente, a gente já viu, né? Tem num ponto, tem um coeficiente angular e acabou. Agora, a parábola tangente é uma curva. Será que ela está mais assim ou mais assim? Como é que seria a boa parábola tangente? Muito bem. Então, olha só, seria mais ou menos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui aquela curva original, né, que é essa vermelhinha aqui. Eu tenho a reta tangente aqui, ó, que é linha reta. E em vez de pegar, por exemplo, imagina que isso aqui seja o gráfico de uma exponencial, né? Eu tenho que pegar uma função aqui, que é uma função quadrática, né? Porque uma parábola tem que ser uma função quadrática, mas de tal forma que ela
se confunda da melhor forma possível perto aqui, ó. Ela tem que estar sempre entre a reta e a curva, né? Se a função f já for parábola, aí ela vai ter que coincidir, como a gente fez para esse caso aqui, ó. Aquele da parábola, né? Ó, isso aqui seria a equação da reta tangente. F de x mais f' de x vezes ΔX. Isso aqui é reta tangente. Mas se eu quiser botar a parábola tangente, eu teria que pegar esse cara aqui, ó. Tá? Exatamente porque já é a função quadrática, né? Isso aqui já é uma parábola. Eu preciso escrever a parábola acrescentando a parte quadrática, não é isso? Mas se a função não for uma parábola, você pode aproximar por uma parábola. Tá? Pode aproximar por uma parábola. E aí, como é que fica a fórmula dessa parábola? Ela vai ser sempre uma constante, um número multiplicado pelo ΔX ao quadrado. Tá? Por quê? Porque para ser parábola tem que ser quadrática. Quadrática na variável ΔX. Então tem que ser um fator de ΔX ao quadrado, eu só preciso descobrir que número que é esse aqui. Ó. Então, P está aproximando a F. F de x mais ΔX, eu vou tentar aproximar por uma P de x mais ΔX, onde P tem esse formato. Só que eu preciso descobrir qual é o número que eu boto aqui para que isso seja a melhor aproximação possível de segunda ordem, né, nos acréscimos, tá certo? Muito bem. Então, qual é o valor de alfa? Muito bem. Para determinar o valor de alfa, eu vou direto para a resposta, tá? Bom, não vou... Se você pegar... A justificativa seria a seguinte. Se você pegar a função f duas vezes derivável, então a derivada dela é uma função que você pode aproximar como a gente fez lá atrás. Ó. A função derivada no ponto x0 vai ser a função derivada no ponto x0, mas a derivada dela é ΔX, mais aquele erro que depende de ΔX. Aí, olhando para isso aqui, vamos pular agora essa parte, a gente prova que esse alfa tem que ser dessa forma aqui. Ó. Tá? Então, essa parábola que está aqui, né? Essa parte que está aqui, ó, teria que ser esse erro aqui na parte quadrada, tem que ser a parte derivada segunda da f. Ok? Seria derivada segunda. E aí você fica com essa aproximação. Então, olha só. A f de x mais ΔX, ela pode ser aproximada pelo px0, né? x0 mais ΔX vai ser f de x0, f' de x0 vezes ΔX, mais metade da derivada de segunda ordem da função, vezes o ΔX ao quadrado. Ok? Então, o polinômio que melhor aproxima, agora pegando aproximações de segunda ordem, é dado por essa expressão que está aqui. Ok? Então, olha só. Se você esquecer essa parte aqui, ó, tá? Você tem a equação da reta tangente. Que seria f de x, né? F de x seria aproximadamente o P de x. Então, f de x seria isso mais isso vezes isso. Isso é a equação da reta tangente. Se você acrescentar agora este número aqui, ó, metade de f duas vezes x0, e colocar o acréscimo, que é o x menos ΔX, elevar ao quadrado, agora você tem o que eu costumo chamar de derivada, a parábola tangente, né? A extensão de reta tangente. A reta tangente mais uma parte quadrática. E tem que ser esse número aqui para poder ter aquela propriedade de que isso aqui tem que tender para zero, o erro que você tem aqui tem que tender para zero mais rápido do que o ΔX ao quadrado. Né? Olhando para aquele caso lá. Tá bom? Ok? Muito bem. E aí, para a gente encerrar, bom, vamos fazer uma aplicação. Uma aplicação bem simplesinha, olha só, para evitar com muita conta. Por exemplo, suponha que você queira escrever, ó, você tem um polinômio agora que já é um polinômio de segundo grau, tá? Já é uma função quadrática. Agora, eu gostaria de escrever essa função substituindo x por x menos 1, mas sem mudar o valor da função, tá? Então, por exemplo, eu gostaria de escrever essa mesma função assim, ó, a mais bx menos 1 mais cx menos 1 ao quadrado. Tá certo? Bom, eu posso fazer essa conta da seguinte forma. Eu abro isso aqui, ó, a mais bx menos b mais cx2 menos 2cxb, bababá, e aí digo, olha, o a tem que ser 5. O b mais c tem que ser 2. Tá certo? Depois,
né, vê os fatores que multiplicam por a soma, porque vai aparecer o B aqui com 2C, com menos 2C aqui, tem que ser 2. Depois vai aparecer aqui o CX2, então o C tem que ser 1. Tem que fazer essa conta, né? Mas eu, em vez de resolver um sisteminha, eu já sei que se isso aqui é uma parábola, a parábola tangente dela é ela mesma, tá? Então esse cara aqui tem que ser o valor da função no ponto 0, no ponto 1, quer dizer, né? Tem que ser o valor da função no ponto 1, então eu pego aqui o 1, vai dar 5 mais 2, né? Porque f de x teria que ser f de 1, mais f' no ponto 1, x menos 1, estou usando isso aqui, ó, f' no ponto 1, x menos 1, meio de f duas linhas no 1 no ponto x menos 1 ao quadrado, tá? O x0 passou a ser 1. Essa mesma função aqui, então eu tenho que calcular o valor da função no ponto 1. Eu venho para cá e digo, ó, no ponto 1 vale 5 mais 2 mais 1, então é 8. Então isso aqui vai ter que ser 8, tá? Agora você vai, f', quem é f'? É 2 mais 2x. No ponto 1, 2 mais 2x, você tem que ser 4. Então aqui tem que ser 4. Aí faz a conta, olha aqui, ó. F de 1 é 8, f' de 1 é 4 e f duas linhas de 1 é 2. Então eu jogo naquela fórmula e vai ficar 8, 4, e lembra que na fórmula aparece meio da derivada de segunda. Então é 2 dividido por 2 dá 1. Então pronto. Se você abrir isso aqui, vai dar exatamente isso. Tá certo? Por quê? Porque como isso aqui já é uma parábola, né? Isso aqui é um trinômio do segundo grau, eu posso, a parábola tangente dela no ponto 1 é a mesma função. Então é só calcular. Isso tem que ser o f de 1, isso tem que ser o f' no ponto 1, isso aqui tem que ser metade de f duas linhas no ponto 1. Pronto, então eu só calculo as derivadas e substituo. Faça a conta aqui para você ver como vai dar certinho. Ok? Então, a reta tangente, essa parte aqui é a reta tangente. Ó. A reta tangente é um polinômio do grau 1. A parábola tangente é um polinômio do grau 2. E você pode ir aumentando isso e você passa a ter o que a gente chama dos polinômios de Taylor. A parábola tangente é um polinômio de grau 2. E você pode ter o polinômio de grau 3, grau 4, etc, etc, etc. E a fórmula é assim, ó. A f de x vai ser f de x0 mais f' de x0, x menos x. Isso aqui é a parte da reta tangente, ó. Depois tem a parte, juntando aqui, você tem a parte da... Tudo isso aqui é a parábola tangente. E você pode continuar até a ordem n e assim sucessivamente. Tá? Cada vez você vai dando aproximações melhores. Então, não se preocupem com essa parte aqui, não se preocupem com isso, porque isso aqui, para n maior do que 2, a gente não vai usar isso em cálculo 1. A gente pode só usar até isso aqui em cálculo 2, tá? Então, você tem a diferencial, que é essa parte aqui, e se você acrescentar mais uma parte quadrática, você tem a parábola tangente para melhorar a aproximação. Ok? Então, com isso, a gente terminou a aula e depois a gente vai fazer mais aplicações. Essa parte de parábola tangente, ela, de certa forma, vai indicar quando uma função é convexa e côncava. Isso a gente vai poder explorar bastante agora no estudo dos gráficos de funções. Ok? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima.